Tá bom? Vamos lá. Lucas capítulo 15. Aqueles que puderem ficar em pé, podem ficar, para que a gente possa ler a palavra de Deus. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra, podemos explicá-la, e sabemos que através de tudo isso o Senhor fala conosco, Pai. Agradecemos pelo culto, que já estamos há algumas horas cultuando ao Senhor junto com essa igreja. Que o Senhor receba, ó Pai, esse culto como forma de adoração e de agradecimento por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio, em nossas vidas. Te agradecemos de coração pela oportunidade que temos de estar aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acho Jesus fantástico. Eu já falei isso algumas vezes. Eu fico fascinado com as coisas que Jesus fala, com as coisas que Jesus faz. E quando eu leio um texto como esse aqui, eu vejo Jesus, né, a maneira que ele fala, a maneira que ele faz as suas perguntas, a maneira que ele se coloca, a maneira que ele resolve as situações. E eu fico cada vez mais fascinado por Jesus quando eu leio os evangelhos, quando eu vejo quem é Jesus, e aí Deus vai falando no meu coração, e eu vou ficando cada vez mais fascinado pela pessoa de Cristo. Talvez para você, eu duvido, né, que aqui existem algumas pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com a Bíblia, mas essa é uma parábola, né, que Jesus contou. Pastor, o que é uma parábola? É uma história com um sentido para que a gente possa abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para abrirmos os nossos olhos para aquilo que Deus quer falar conosco. E Jesus contou uma parábola. As parábolas não eram novidade, não foi Jesus que inventou as parábolas. Você fala assim, foi Jesus que inventou as parábolas. Não, as parábolas já faziam parte da cultura dos judeus. Se você estudar um pouco sobre a cultura judaica, você vai ver que as parábolas já faziam parte da cultura judaica. Os rabinos, os mestres judaicos, tinham o costume de ensinar por parábolas. E Jesus, por ser um mestre, Jesus, por ser um judeu, e Jesus, por ser Deus, ele também ensinava por parábola. Era algo que fazia parte da cultura dos judeus. E era algo tão bom assim para os judeus. Os judeus gostavam tanto de parábolas que eles talvez aprendiam mais quando eles eram ensinados por parábola do que quando não era ensinado algumas coisas por parábola. É claro que havia algumas parábolas que eram contadas, e até pelo próprio Jesus era contado, e ninguém entendia, né, o porquê, ou a razão, e o próprio Jesus fazia questão de dizer: eu estou falando para que vocês não entendam mesmo. Mas eles entendiam muito bem quando eles eram ensinados através de parábola. E Jesus aqui ele conta uma parábola que é conhecida como a parábola das 100 ovelhas, ou a parábola da ovelha perdida, né? É conhecido de várias formas. Mas eu queria que a gente pudesse observar algumas coisas nesse texto. A Bíblia diz o porquê que Jesus contou essa parábola. Primeiro que a Bíblia diz que quando Jesus ele ensinava, as pessoas se chegavam a ele para ouvir, porque ouvir Jesus era algo fascinante. Ouvir Jesus era algo fascinante. E aí, quando Jesus começava a ensinar, as pessoas começavam a chegar a ele. E a Bíblia diz que os publicanos vinham ouvi-lo. E os pecadores também vinham ouvi-lo. E aqui, quando a Bíblia fala de pecadores, a Bíblia está falando aqui de pessoas que eram marginalizadas pela religião judaica.
eram os pobres, eram pessoas com defeitos físicos, deficientes físicos. Eram pessoas que não podiam entrar na sinagoga. Esses eram considerados pecadores. Os publicanos, né? Que os judeus consideravam como traidores, porque eles eram cidadãos, eles eram judeus, mas trabalhavam para os romanos. E não só trabalhava para os romanos, mas quando iam cobrar impostos, ia cobrar os impostos, né? Que os romanos mandavam cobrar, eles cobravam a mais. Se você tinha que pagar 50, o cara pedia 75. Aí ninguém ia gostar de uma pessoa assim mesmo, né? Então os judeus, eles pensavam assim, eles são judeus, estão trabalhando para os romanos, e é bom a gente entender que os judeus, eles consideravam os romanos como cão. Vocês sabiam disso? Um cão. Eles não gostavam. E aí eles consideravam aqueles que se colocavam à disposição dos romanos, principalmente para ser um coletor de impostos, como um traidor. E aí esses publicanos, eles não podiam frequentar as sinagogas, porque ele era um traidor. Mas não era só eles que não podiam frequentar as sinagogas. As suas esposas também não podiam ter seus serviços religiosos. A sua família, as famílias dos publicanos, eram olhadas com um olhar de preconceito. Porém, essas pessoas, quando Jesus ensinavam, eles queriam estar perto de Jesus. E por isso que eles queriam estar perto de Jesus. Porque Jesus não tinha nenhum preconceito contra eles. Jesus não tinha nenhum preconceito em receber um publicano. Jesus não tinha nenhum preconceito em estar com um pecador. E aí isso causava no coração dos fariseus, dos escribas e daquela turminha que existia na religião judaica, causava no coração deles um ódio. E por quê? Porque esse Jesus que quando ensina os pecadores vêm ouvi-lo, e quando ensina os publicanos vêm ouvi-lo, esse Jesus, ele se dizia ser quem? Deus, o Messias prometido. E aqueles homens olhavam para Jesus e diziam assim, não pode. Você não pode ser Deus. Você não pode ser o nosso resgatador, o nosso Messias. Porque se Deus viesse à terra, Deus não ia estar com os publicanos. Deus não ia estar com os pecadores. Deus iria estar conosco. Já pensou isso, né? Que homens, hein? Então você não pode ser Deus. E se você for Deus, como você está dizendo ser Deus, é uma grande blasfêmia dizer que você é Deus. Se você for Deus, você não tem que andar com isso, tem que andar com a gente. E aí o que o texto diz que acontece? Que esses homens, quando eles começam a ver Jesus ensinando, e os publicanos se achegando a ele, os pecadores se achegando a ele, o que os fariseus e os escribas começam a fazer? O que o texto diz aí? Murmurar. Quem aqui já murmurou? Não precisa levantar a mão, né? Você sabe o que é murmurar, não é? Quando você começa a falar assim, aquele pastor está começando já a ficar pesado. É murmurar. Quando a sua esposa fala alguma coisa com você, você fala assim, ô mulher chata. Ou o homem fala alguma coisa e a mulher fala, se Deus me desse força, eu matava. Já falaram isso? Não precisa falar. Essa é uma pergunta retórica. Isso é murmurar. Mas a gente murmura de outras coisas também, não é? Murmura quando a gente acha que o culto demorou. Não murmura? Não precisa responder, nem balançar a cabeça, hein? Senão eu estou vendo. Depois eu entrego para o pastor Neil. Tem gente que murmura. Murmura às vezes quando o irmão vem cantar aqui. Aí, de novo essa música. A gente murmura, eu sei que a gente murmura. E a gente somos murmuradores. E esses homens estavam murmurando entre eles.
E eles estavam dizendo o que entre eles? Este recebe pecadores e come com eles. Estavam furiosos com Jesus, murmurando entre si: como pode esse homem que se diz Deus, que se diz ser antes de Moisés, que se diz ser o caminho, a verdade, a vida, está aí com os pecadores? Mais do que isso, comendo com os pecadores. Você já pensou nisso? Comendo com os pecadores. Para os judeus isso era uma ofensa terrível. Porque os judeus tinham um negócio de purificação. Os camaradas iam na feira e compravam maçã. Aí eles pegavam a maçã e eles olha como eles eram profundos na imaginação deles. Antes de mim passou um publicano ou um pecador aqui. E também pegou essa maçã, palpou para ver se ia levar. E não levou. Agora eu peguei. Agora eu estou impuro. Olha a imaginação do ser humano, hein? E aí eles iam para casa e lavavam aquela maçã e se purificavam antes de comer. Sabe por quê? Porque eles diziam assim: porque se eu comer a maçã que o pecador e que o publicano pôs a mão, vai contaminar o meu coração. Aí em uma conversa de Jesus com eles, o que Jesus falou? O que contamina não é o que entra, é o que sai. É o que está no seu coração já. Aí eles ficavam com mais ódio de Jesus, ao ponto de querer fazer o que com Jesus? Vocês lembram? Antes de crucificar Jesus, como que eles queriam matar Jesus? Apedrejados. Porque ninguém aguenta Jesus. Ninguém aguentava Jesus. E aí eles vê Jesus agora comendo com os pecadores, sem lavar as mãos, sem se purificar. E aí eles dizem: não é possível isso. E aí eles começam a murmurar e a reclamar, porque eles acham o quê? Que eles são os entendedores de tudo. Os fariseus eram aqueles que ensinavam a lei. Mas eles ensinavam a lei não conforme a lei. Eles ensinavam a lei conforme as regras deles. Eles acharam poucos os 10 mandamentos e inventaram lá 600 e poucos. Por quê? Porque eles achavam pouco o 10. Então a gente precisa inventar mais coisa. A gente precisa inventar mais coisa para o povo. Porque o povo precisa viver em regras. O povo precisa estar preso a gente. Então vamos inventar, porque 10 é pouco. E aí tinha os escribas. Os escribas eram quem escreviam. Porque nessa época nem todos eram alfabetizados. E ser escriba também era uma profissão. Então os escribas escreviam a lei. Só que os escribas também queriam ensinar a lei. Só que porque eles escreviam a lei, eles achavam que eles também tinham o direito de interpretar a lei conforme o coração deles. Ao ponto de que, se aqui estava a palavra de Deus, e aqui estavam as regras deles, e chegava a um ponto de que tinha que escolher entre a palavra de Deus e as regras deles, sem dúvida nenhuma eles escolhiam as regras deles. Você quer ver um exemplo? É pega uma mulher em adultério. O que eles fazem? Não, apedrejado não. Né? Vamos lá. O que fizeram com a mulher? Levaram para Jesus, não foi? Jesus dá a condenação. Eles levaram. Eles usaram a Bíblia, as Escrituras ou a regra deles? O que vocês acham? A regra deles. Quando? Porque se foi pego em adultério, se foi pego em adultério, ela não estava adulterando sozinha, não foi? Tinha lá um homem. Então, primeiro eles começaram usando a regra deles. Vendo como eles colocavam a regra deles acima dos mandamentos? Esses eram os fariseus, os escribas e os demais que estavam lá, os religiosos. E aí quando eles começam a ver Jesus ensinando, e os pecadores e os publicanos ao lado de Jesus, eles enlouquecem. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, porque enquanto eles murmuravam, a Bíblia diz que Jesus propôs uma parábola. E por que Jesus propôs uma parábola? Porque Ele conhece os nossos corações.
Ele conhece as intenções dos nossos corações. E a Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece aquilo que nós vamos falar. Irmãos, ali estava o grupo de publicanos, grupo de pecadores. E, na verdade, todos ali eram pecadores, né? Mas é interessante que os religiosos, eles conseguem se justificar a si mesmo e condenar o outro. Você percebe isso no texto? Porque ele diz que os outros são pecadores. Às vezes não se dizem pecadores. Mas o texto, então, vamos lá. Estavam ali os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Era um grupo de homens, de pessoas que estavam ali. Nós não sabemos quantos. Mas havia alguém ali chamado Jesus. E esse homem chamado Jesus, ele sabia o coração de cada pessoa que estava ali. Assim como ele sabe o coração de cada um que está aqui essa noite. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe se você tentou parar de pensar nesse momento. Ele sabe. Ele sabe as dores do teu coração, Ele sabe as tuas aflições, Ele sabe as tuas alegrias. Que Ele é Deus. Ele é conhecedor de tudo. E Ele conhecia o coração de cada um que estava ali. E por isso que Ele propõe uma parábola. E a parábola que Ele propõe é muito interessante. Ele começa com uma pergunta. Eu queria desafiar você essa noite, essa semana, a pegar um dos evangelhos. Não precisa pegar os 4. Mas pega um dos evangelhos. E leia essa semana. E quando você ver uma pergunta que Jesus faz no texto, você escreva essa pergunta aí no seu celular, no seu tablet ou no papel mesmo. Escreva essa pergunta. E tente você responder essa pergunta. Porque as perguntas de Jesus são muito interessantes. As perguntas que Jesus fez, todos nós deveríamos responder um dia na vida. E olha a pergunta de Jesus. Ele diz assim, olha, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Uma pergunta boa, não é? Talvez para você que mora aqui em São Paulo, talvez essa pergunta não tenha muita lógica. Porque para você ver uma ovelha aqui, você tem que ir não sei aonde, né? Mas para mim, essa pergunta aqui tem muita significância, né? Eu que moro no interior de São Paulo, né, e aprendi a lidar com pessoas que trabalham com boi, com cabra, com ovelha. Então, pessoas assim, que os irmãos me dão uma aula sobre lá, e eu estava assistindo um vídeo, tinha um burro e tal, aí o cara falou assim, e o burro quando ficar velho vai sacrificar. Aí eu perguntei, mas o que vai sacrificar o burro? Ele foi me explicar o porquê que sacrifica o burro, ele me deu uma aula, eu orei, né? Depois que ele me explicou o porquê. Então, para nós talvez não tenha muita significância essa pergunta aqui. Talvez você vai passar, eu vou responder isso. Mas para aqueles homens que estavam ouvindo Jesus, tinha. Porque eles lidavam com isso diariamente. Eles lidavam. Diariamente eles lidavam com ovelhas, lidavam com animais. Eles lidavam com outro tipo de animais. E a ovelha era um animal bem presente dentro da cultura deles. E Jesus faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, qual age tendo 100 ovelhas? E é bom lembrar que com 100 ovelhas, na época de Jesus, o homem já era rico. Sabia disso? Com 100 ovelhas. Se o cara tivesse 100 ovelhas no tempo de Jesus, ele já era rico. Aí Jesus fala assim, qual de vocês que estão aqui, os publicanos, os considerados pecadores,
Vocês aí, os fariseus, estão murmurando, acho que eu não sei, mas eu sei, né? Os escribas aí, que está aí reclamando que eu estou comendo aqui com os pecadores. Qual de vocês aí, me responda aí, se tivesse 100 ovelhas, e uma delas se perdesse, teria coragem de deixar as 99 e ir atrás da que se perdeu? Eu fico imaginando aqueles homens pensando assim, olha, esse Jesus não conhece de mercado, não conhece de lucro. Porque, irmãos, qual é o lucro que tem? Pensa comigo, vamos raciocinar. Você tem 100 ovelhas, uma se perde. Você tem lá 99. Qual é o lucro que tem eu deixar 99 ali e ir atrás de uma que se perdeu? Eu tenho 99. Não existe lógica. Eu deixar as 99 sem o cuidado. Porque quem é que sai? Nessa história de Jesus, quem é que sai para ir atrás da ovelha? O pastor. E quem é o pastor? Não é o que cuida? Qual é a lógica de deixar 99 ovelhas sem cuidado nenhum para ir atrás de uma ovelha que se perdeu? O que eu ganho com isso? E aqueles homens devem ter pensado assim, esse Jesus não entende de lucro. Porque se ela se perdeu, o problema é dela, eu continuo com 99, então não existe lógica, não existe lucro. Esse Jesus não entende de mercado, não entende de dinheiro. Porque não existe lucro. A resposta: você acha que eu vou ter dor de cabeça de ir atrás de uma ovelha perdida e deixar 99 aqui ao léu? Mas talvez outro grupo respondeu assim: esse Jesus não é um insano. Porque se nós pensarmos bem, deixar 99 para ir atrás de uma é uma irresponsabilidade, não é? É uma irresponsabilidade. Deixar 99 sem cuidados para ir atrás de uma que se perdeu. Mas tudo isso é o olhar humano. É o olhar daquele que visa o lucro. É o olhar do que visa o lucro. E é o olhar daquele que acha que tem razão de todas as coisas. Mas diante da perspectiva de Jesus, tudo muda. Diante da perspectiva de Jesus, tudo muda. Porque o texto diz assim no versículo 5, que achando, a põe sobre os seus ombros e volta com alegria. Mas aí, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu já perdi na vida. E talvez eu vou ser muito sincero com os irmãos hoje. Não é que eu nunca fui, né? Mas imagine, e talvez você já teve esse sentimento também, quando uma coisa se perde, você começa a procurar. Chega um momento que a gente começa a ficar com raiva, aí a gente fala assim, ai, quando eu achar, não é? Quem é que já perdeu um filho no supermercado? Ninguém nunca perdeu uma criança no supermercado? Já perdeu em outro lugar, né? Uma vez eu fui no mercado com a Carolina, e eu disse para ela, fica aqui. E ela achou que o aqui era dentro da cidade de Luperce, eu acho. E essa menina sumiu dentro do mercado e eu estou rodando. E sabe quando você começa a rodar uma atrás do outro assim, ó? E eu, cadê essa Carol? E eu comecei a dizer, quando eu achar essa menina? Quando eu pegar ela. Já passou por esse sentimento assim, de que quando eu achar eu vou ficar feliz, mas depois que a minha alegria passar eu pego a pessoa? Né? Vocês já viveram esse sentimento? Eu já. Né? Assim, olha, quando eu achar, eu juro que eu vou dar um abraço e falar assim, ai filhinha, eu te achei. Aí segundos depois eu falo, agora nós vamos conversar, né? Vamos conversar. Eu fico imaginando esses homens ouvindo Jesus falar assim, olha, aí esse pastor saiu atrás daquela ovelha que se perdeu, e quando ele achou, ele voltou feliz. E eu fico imaginando a cara dos fariseus, dos escribas, que já estão por aqui com Jesus, dizendo assim, quem é que volta feliz? Depois de subir montanha, descer montanha, escalar montanha, né, e passar atrás de uma ovelha que se perdeu. Quem é que volta feliz? Pensando assim, por causa dessa maldita, eu deixei 99 lá, e eu corro o risco de chegar lá e não ter mais nenhuma. Não é verdade?
Mas Jesus falou assim, não, mas ele voltou feliz. Eu fico imaginando esses homens pensando assim, esse Jesus está de brincadeira com a gente. Porque quem voltaria feliz? Quem voltaria com alegria? Aí é como se Jesus assim, você não voltaria? Jesus falou assim, e além disso, esse homem não só voltou feliz, versículo 5. Quando ele chegou em casa, ele convocou os amigos, chamou os vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que tinha se perdido, como se nada tivesse acontecido. Aí aqueles homens devem estar pensando assim, esse Jesus está de brincadeira. Primeiro, ele convive com os publicanos. Ele convive com os pecadores e recebe o convite dos pecadores para comer com ele. Esse Jesus vem dizer para nós, vem perguntar para a gente, que somos entendidos aqui, em ovelhas e gados, que qual de nós teríamos coragem, seríamos irresponsáveis de deixar 99 ovelhas e ir atrás de uma que se perdeu. E ainda ele vem dizer para a gente que esse pastor achou essa ovelha e voltou feliz. E ainda chamou os vizinhos e comemorou como se tivesse ganhado um título. Isso não existe. Isso não existe na cabeça do ser humano. Aí Jesus disse assim para ele: olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos e não necessita de arrependimento. Irmãos, Jesus sabia que ali ninguém seria capaz de dizer eu iria. Jesus sabia. Jesus sabia que aqueles homens iriam lhe questionar. Mas ele fez essa pergunta porque ele queria mostrar para aqueles homens que ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele queria mostrar para aqueles homens que o Deus que se fez carne e habitou entre os homens jamais andaria com aqueles que são considerados justos. Porque qual de nós aqui, deixa eu fazer uma pergunta, qual de nós aqui foi essa semana para o médico e disse assim: ó, doutor, eu vim aqui porque eu estou muito bem de saúde e eu vim aqui dizer isso para o senhor. Alguém fez isso essa semana? Eu tinha uma consulta, eu estava orando para dar errado. Porque o homem não gosta de ir no médico, já viu aquele negócio? O homem não gosta? Não gosta. Eu não gosto de ir. E fazer a loucura de ir lá e dizer assim: ó, doutor, eu perdi meu tempo, eu vim aqui, estou fazendo o senhor perder tempo para dizer algo. O que o senhor tem? Tenho nada, eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou 100%. Não vai, irmãos. Foi isso que Jesus falou. Né? Jesus falou assim: ninguém vai no médico estando bom. Ninguém vai. Ninguém vai ao médico achando que a saúde está perfeita. O cara vai no médico quando? Quando está doente. É isso que Jesus falou. Eu não vim para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. É por isso que os publicanos e os pecadores andavam com Jesus, porque Jesus veio para aqueles homens. Aqueles que se achavam justos, religiosos, irmãos, eles não precisavam de Jesus. Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus não era para eles. E se eles achavam que Jesus não era para eles, Jesus não ia andar com eles. E aí Jesus fala: eu vim sim. Eu vim para os pecadores. É por isso que eu como com eles. É por isso que eu assento com os publicanos. Porque eles também se consideram pecadores. Eles também se consideram longe de Deus. Agora vocês não se consideram longe de Deus. Vocês se consideram tão perto de Deus, que vocês fazem de Deus o Senhor de vocês. E aí aqueles homens ficam olhando para Jesus. E Jesus falou assim: é muito mais alegria no céu por um pecador, por um publicano, por uma prostituta, por um viciado, por um homossexual que se arrepende, do que por 99 homens ou mulheres que se acham justos e que não precisam de Deus. Aí aqueles homens entendem essa parábola. Eles entendem que ninguém seria capaz de responder a pergunta que Jesus fez, a não ser o próprio Jesus. Eles entendem
que aquelas 99 ovelhas que foi deixada pelo pastor, era eles que se achavam justos. E aquela que se perdeu, o pastor foi atrás dela, por quê? Porque ele era ousado. Ele era ousado. Ele viu o que ninguém viu. Ele fez o que ninguém faria. E ele ensinou o que ninguém jamais ensinou. Ele é ousado. Ele foi atrás. E ele foi atrás por quê? Porque ele tinha compaixão. Ele tinha compaixão. Assim como ele teve compaixão de cada um de nós que estamos aqui. E assim como ele tem compaixão de homens e mulheres que se sentem tão longe dele. Ele tem compaixão. Às vezes nós não temos. Porque muitas das vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Mas Jesus, ele se colocou em nosso lugar, em todas as situações da nossa vida. E por isso ele tem compaixão. E aí quando o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 2 de Efésios, ele vai convidar você para abrir Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo vai falar da compaixão. A compaixão de Cristo por nós. Ele diz o seguinte, Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Agora, irmãos, veja o versículo 5. Estando nós ainda mortos, longe dele, perdidos como aquela ovelha, mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Esse é o ousado amor de Deus por nós. E sendo nós aquela ovelha que um dia se perdeu, estava longe dele, ele veio em busca para nos salvar. É muito interessante que a vida cristã começa quando nós reconhecemos isso. Que nós estamos muito longe, muito distante de Deus, ao ponto de que nós não conseguimos voltar. Nós não conseguimos voltar, porque nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Um morto não volta. Um morto não volta. Um dia teve uma pessoa que teimou comigo que viu um morto. Eu falei, você não viu? Eu falei, só se foi no caixão. Não, pastor, eu estava aqui, e aí estava lá no velório, e quando eu cheguei em casa eu vi ele sentado no meu sofá. Eu falei, você fez o quê? Que eu fiquei curioso, né? Aí eu fiquei curioso. Ela falou, aí num piscar de olho, né? Ela fez que nem Paulo, aí num piscar de olho, aí já não via mais. Falei, Jesus, né? Eu falei, eu tinha corrido, né? Então, o morto não volta. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos, longe, num lamaçal. Foi ontem que nós fomos pescar, Maurício? Ontem eu e o Maurício foi pescar no lamaçal, né? O Maurício fez lá, como chama aquele lá, Maurício? Um tanque, né? E aí ele esvaziou todo o tanque e só sobrou lama. Eu falei assim, esse homem tem fé que tem peixe aí dentro, porque enquanto esvaziava não via peixe, né? Ele achou lá um mussum, comeu como se fosse um tucunaré, né? Comeu, é bom aquilo lá, né? O Natanael já encheu a boca de água, né? Comeu. Depois a gente fala sobre isso. E aí o Maurício entrou e lama por aqui. E eu fiquei imaginando, era assim que nós estávamos. E aí nós saímos do lamaçal, eu falei para ele, Maurício, vai na frente, você conhece o caminho. Que eu já estava com medo de cair num buraco, e ele ainda me contou uma história, que ele estava andando com a Joana no colo, no ombro, e resolveu mudar o trajeto, um dia caiu dentro de um buraco, né? Aí eu falei, vai, né? Quem mandou ir para o caminho errado, né? E eu fiquei imaginando que nós estamos assim, atolados, nós estávamos assim, atolados, longe de Deus. Mas Ele, pelo seu grande amor,
com que nos amou e pela sua grande misericórdia, Ele foi lá atrás da gente. E você pode dizer assim, pastor, Ele foi porque eu sou precioso? Não. Ele foi porque Ele é gracioso. Você entendeu? Ele é gracioso. Ele é misericordioso. Às vezes nós cantamos música que nós temos valor, né? Que nós somos... Irmãos, nós somos pecadores. Se tem alguém que tem valor, esse alguém é Deus. Se tem alguém que é bom, esse alguém é Deus. Se tem alguém que é misericordioso, esse alguém é Deus. Por que Ele foi atrás da gente? Porque Ele é gracioso e Ele quer que a gente reconheça a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. De quem é o mérito? O mérito é da ovelha. Você acha que o pastor saiu atrás daquela ovelha porque aquela ovelha tinha mérito algum? Não. Aquela ovelha não tinha mérito nenhum, ela era uma fujona. O mérito todo aqui é do pastor, que vai atrás da ovelha e resgata a ovelha, e que quando acha a ovelha, isso traz alegria para o coração dele, e ele comemora. O mérito do nosso resgate não é nosso, o mérito do nosso resgate é de Deus, porque foi Ele que foi misericordioso, foi Ele que nos amou e vai nos amar até o fim. E a Bíblia diz que Ele foi ao nosso encontro, e por causa da sua graça, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é a ousadia desse Deus. E por que ele é ousado? Porque Ele é misericordioso e porque o seu amor é sacrificial. É sacrificial. Quando você vai atrás de algo, você se sacrifica. O tempo passa e às vezes você perde o tempo, você perde investimento. É sacrificial ir atrás de alguma coisa. Às vezes você que se formou numa faculdade, ou está se formando, você vê o sacrifício que é. O sacrifício que é criar filhos, manter um casamento. É sacrificial. E o esforço daquele pastor também foi sacrificial. É por isso que Jesus ele diz o seguinte, João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 13. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sabe o que Jesus está falando? Que ninguém tem maior amor do que Ele. Porque Ele deu a vida. Ele foi em busca de cada um de nós que estamos aqui. Por quê? Porque o amor de Deus envolve ação. O amor de Deus envolve relacionamento. E por causa de tudo isso, às vezes parece que a graça de Deus derramada sobre homens e mulheres que nós não achamos, muitas vezes, ser justo. Porque muitas vezes nós agimos como aqueles fariseus e escribas. Nós achamos que a ação de Deus, a ação da graça de Deus não é justo sobre algumas pessoas. Qual era o problema daqueles homens? Por que eles estavam murmurando? Porque eles não achavam justo a ação da graça de Deus sobre os publicanos e pecadores. Eles não achavam justos que Deus se manifestasse aos publicanos e pecadores. E quantas vezes nós não achamos justo também a manifestação da graça de Deus sobre a vida de algumas pessoas? E nós falamos, aquele? Ou nós julgamos que eles não merecem? Ou até nós os julgamos também como pecadores. Mas a graça de Deus ela é sacrificial, ela vai em busca de homens e mulheres que estão perdidos e longe de Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias,
Porque Jesus esteve com os publicanos e os pecadores. Porque se ele não, naquele tempo, se ele não estivesse andado com os publicanos e pecadores, eu não teria sido alcançado pela graça dele. Eu agradeço todos os dias, irmãos, porque um dia Jesus foi considerado amigo de pecadores. Esses dias eu até escrevi para alguém dizendo assim: olha, graças a Deus que ele se transformou amigo de pecadores, porque somente assim eu posso ter uma amizade com ele, e ele pode ser meu bom pastor e meu melhor amigo. Porque se ele não se tivesse se tornado amigo de pecadores, ele não teria ido em resgate de cada um que está aqui essa noite. E é muito interessante, irmãos, eu gostaria de encerrar falando isso. A maneira que Jesus via as coisas. E a maneira que os homens veem as coisas. Os religiosos viam aqueles homens como publicanos e pecadores que não mereciam a graça. E eles se viam como homens o qual Deus não poderia recusar a graça. Mas quando a gente vê no ministério de Jesus, como é que Jesus lida com esses homens religiosos da sua época? Ele começa dizendo: raça de víboras, sepulcros caiados, cegos que guiam outros cegos, filhos do diabo. E Jesus diz para ele: arrependei-vos. Essas são as palavras de Jesus para os religiosos, que se consideravam homens justos e justificados pelo que eles faziam e tão perto de Deus. Jesus dizia para ele: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês estão tão distantes do meu Pai. Agora, sabe como que Jesus lidava com os publicanos e pecadores? Certa vez ele chegou para um publicano e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vou repousar na tua casa. Sabe como que Jesus lidava com os pecadores? Mulher, quem te condenou? Ninguém. E o que ele disse? E nem eu. Vai e não peques mais. Sabe como que Jesus lidou com os pecadores? Assim, na cruz ele disse assim para um homem que se considerou pecador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe como que Jesus lidou com os pecadores? Assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É assim que ele lidou com os pecadores. Com os religiosos, totalmente ao contrário. Por isso que ele diz, vamos ler de novo Lucas 15. Por isso que ele diz, versículo 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ele é o pastor que foi atrás de mim. Eu sou essa ovelha que se perdeu e que merecia ter ficado lá, pelo meu pecado, pela minha rebeldia. Mas ele disse: a minha graça vai te alcançar. Por quê? Porque ele muito me amou. Como eu posso explicar isso? Eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza: não foi pela minha beleza, não foi pelo que eu penso, nem pelo que eu falo, e nem pelo que eu faço. Mas eu entendo que foi pelo seu amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou.
Obrigado porque o Senhor demonstrou o teu amor a nós. Pai. Há alguém esta noite aqui que precisa reconhecer o teu grande amor, que precisa reconhecer que precisa se arrepender, que precisa reconhecer que está longe do Senhor, e que necessita voltar, que ele possa entender que tu és o bom pastor, que cuida das nossas almas, que cuida das nossas vidas, e que se alegra quando os teus filhos estão perto. Ó Deus, que nós possamos sentir esta noite o teu toque em nossas vidas e reconhecer cada dia mais a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ney.